Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e Marlon. Se alguém te falar qualquer coisa, conta tudo pro teu pai. Não. Poderia dormir sem essa. Mas estamos aí de novo, mais um podcast, pelo amor de Deus, da série 316, que promete terminar lá em 2025, sabe lá Deus, até a gente terminar. Mas vamos aí novamente, Duda, para mais um episódio. É isso aí. E nos visitando pela primeira vez, a excelentíssima esposa do Marlon, a Jéssica. Oi, gente. Oi, Duda. Oi, Marlon. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Show de bola. E hoje, como o Marlon já comentou, nós estamos reunidos para mais um episódio da série 316. Dessa vez nós vamos falar sobre o versículo 316 de Daniel. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, mais um episódio da série 316, e como já é de praxe, o pessoal já deve estar acostumado, e se não está acostumado, link no post aí pra você conferir todos os episódios anteriores da série 316 aí, confere aí e escuta os outros. Mas na série 316, nós começamos aí lendo, no primeiro bloco, o versículo 316 do livro em que estamos, né, trabalhando no dia de hoje, né, trabalhando nesse episódio, e nós vamos ler em várias versões, porque no primeiro bloco a gente simplesmente vai analisar uma interpretação literal de acordo com aquilo que a gente entende do que simplesmente está escrito no versículo, sem contexto algum. Então, quem é que quer começar aí, Jé? Lê aí, em uma das versões aí que tu tens, o versículo 316 de Daniel. Então eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Olha só, temos aí então três personagens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, e tá dizendo aí que eles não vão se defender. Isso aí. Marlon, lê aí outra versão aí. Vamos para a nova Bíblia Viva. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor. Opa, mudou bastante, né, Marlon? Opa, já deixa algumas dicas aí do que tá se falando, né? Tem coisa a mais, né? Eu vou ler na arcaica, né? Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, né? Porque essa é fiel. É sempre a mesma piada, né? Sempre, todo episódio. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó, não é Abednego, esse aqui é Abednego. Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha, a coisa, o tarequinho ali da coisa, do negocinho ali, Marcos. Já, lê outra aí, lê uma que seja menos arcaica aí. Vamos pra NVI. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. É, parecida aí com já algumas que foram lidas, né? É. Marlon, outra aí, vamos lá. Vamos na Sociedade Bíblica Britânica. Responderam ao rei Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, com Z, não necessitamos te responder neste particular. Ah, eles estavam falando por DM. É. Mandaram um invite, só respondo no privado. Parece aquelas pessoas, né, pedindo o preço do produto e o dono da página, te mando privado. Ó, já que a gente tá mudando os nomes, então vou ver aqui na versão católica que a gente consegue lá no bibliaonline.com.br, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acho que é português de Portugal. Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. É, um pouco diferente, né? Mais os nomes aí, mas o resto parece
parece semelhante. Jeto, quer ler mais alguma? NVT. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Parecido. Talvez um finalzinho ali um pouquinho diferente. Podemos ler a Almeida Revista Atualizada. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. É diferente da Almeida Corrigida Fiel. Na Revista Atualizada ele tira a questão do negócio ali, né? Exatamente. Então, quanto a isto, né, ele fala, né? Não, ele muda o negócio ali pra isto. E eu vou ler na mensagem, pra finalizar, que a mensagem é aquela paráfrase, né? E aí ele diz assim, ó, porque assim, o 16, 17 e 18 eles estão juntos na mensagem. Mas eu vou ler só aquilo que eu entendo que seria a parte do 16, né? Porque é onde a gente tá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: sua ameaça não nos assusta. Olha só. Então já dá pra ter alguma noção de alguma coisa que tá acontecendo aí. O que vocês me dizem, só lendo esse versículo, o que isso quer dizer e o que vocês entendem, né? Tem alguma coisa de interessante aí que dá pra entender alguma coisa? Logo de cara a gente percebe um conflito, né? Óbvio. Você começa a ver um conflito ali de que os três estão diante de um rei. Então já pega por aí que não é à toa que a pessoa vai estar diante do rei. E que eles são bem revoltos, assim, né? Tipo, eles são bem submissos ao rei. Tipo, não vou te responder nada não, cara. Você não é nada não. Tipo, se eu quiser não te respondo. Bem assim. É o que dá pra entender de cara, assim. Jeto, entende alguma coisa diferente? Não, é bem isso mesmo. Mas eu acho que também pode ser que o rei, ele seja meio chato, esteja pegando no pé dos amigos ali, né? Porque, bom, parece no início que eles estão passando por uma situação, né? Onde eles estão sendo questionados pelo rei e eles não querem responder, não querem dar justificativa, porque eles sabem a verdade e estão tranquilos, né? Perante o rei. Vocês conseguem perceber ali que, pelo menos eu percebo isso, né? Que dependendo da versão, parece que é alguma coisinha tranquilinha, né? Tipo assim, algumas dizem assim, não precisamos te responder sobre isso. Nós não queremos te responder sobre isso. Daí a gente entende assim, né? É só o rei tá pedindo alguma coisa, né? Mas agora outras dizem, nós não precisamos nos defender diante do rei. Exato. E daí parece que, tipo assim, é um ataque do rei, né? E aí se pegar a mensagem, ele diz, sua ameaça não nos assusta. Então parece que eles estavam, tipo assim, em perigo, o rei estava atacando eles estavam em uma situação complicada, né? Se a gente pega a nossa noção aí de rei, a gente pode pensar que esses três amigos aí, a gente pensa que é amigo porque estão os três juntos, né? Ou três cúmplices, né? Olha só, né? Eles podem ter sido pegos em algum crime, eles podem ter sido pegos fazendo algo contra o rei, ou eles estão ali sendo acusados de alguma coisa, eles estão correndo risco de vida, ou até mesmo de serem presos, né? Não fica muito claro só com um versículo, mas dá a entender dependendo da versão. Olha só a diferença, né? Que é algo mais complicado, porque se pegar só aquelas que diz, não precisamos te responder sobre esse negócio aí, não vamos te responder sobre isso, né? Não vamos te responder neste particular. Mas aí fica um negócio mais tranquilo. O rei perguntou alguma coisa pra eles e eles dizem assim, nós não precisamos te responder. E aí entra aquilo que tu falou, né, Marlon? Parece que é alguma questão de insubmissão daí, né? Tipo, tu vê que, dependendo da versão, tipo assim, a insubmissão é por causa disso. E aí, se não, a insubmissão ocorreu antes e agora eles estão em perigo, né? Você percebe até, se não me engano, pela NVI, você consegue perceber até pela interpretação de palavras, assim, por exemplo. Na NVI, quando os sábios chegam ali na Nabucodonosor, né? Eles falam, ó rei. Daí na NVI ele já começa, ó Nabucodonosor. E deixa o rei só como uma expressão final, né? Parece que, tipo, ali já mostra uma questão de submissão mesmo. Parece que, tipo, uma indiferença, sabe? Mas é isso então, né, Marlon? Acho que diante do versículo ele é bem direto, né? E não diz muita coisa. Mas o pouco que diz aqui que já dá a entender que a situação não é muito fácil. Não é das melhores. Tem alguma coisa acontecendo. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não estão nas melhores situações, mas vamos ver os próximos capítulos, ou melhor, os próximos versículos, o que tem a dizer. Muito bem. No próximo bloco vamos então dar uma olhadinha aí sobre isso. Então, pessoal,
gente leu aí no bloco anterior sobre esse versículo, 3,16 de Daniel. E a gente percebeu que não tem muito, né? Muito que falar sobre ele individualmente. Se a gente pegar ele e colar um adesivo aí no carro, não vai fazer sentido para as pessoas que vão ler, né? Daqui a pouco vão pensar, pô, esse cara tá querendo dizer o que com isso, né? Tipo, sozinho assim. Imagina as Kombi, né? Com adesivo assim. Imagina a Kombi, né? Que nem tu falou, né, Marlon? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Daniel 3,16. Top, né? Ninguém vai entender nada. Faz sentido de nenhum. Mas então, para que a gente possa entender esse versículo, nós precisamos do contexto dele. O que está acontecendo ali, né? Aonde ele se encaixa? Quem está falando? Quem está narrando? Quando que aconteceu isso? Onde aconteceu? Por quê? Para quem? O que aconteceu? Quem gostaria de começar falando aí sobre o contexto e sobre todas essas questões aí? Bom, Duda, o livro foi escrito por Daniel, né? Ele foi escrito em 539 a.C. E o acontecimento aí dos amigos, que a gente já falou, no versículo 3,16 de Daniel, ele aconteceu 600 anos antes de Cristo. Foi numa época em que o povo judeu estava sendo oprimido e perseguido por povos pagãos. Eles estavam, então, sendo oprimidos lá na Babilônia, é isso? Isso, lá na Babilônia. Eu esqueci desse detalhe. O livro de Daniel, sendo como um profeta maior também, como o nome já diz, como profeta maior, algumas profecias do meio pra frente, né, dos capítulos 7 ao 12, ele trata das suas 4 visões que ele tem proféticas, e muito claro que a gente tem sobre as profecias do livro de Daniel para o Novo Testamento, para a vinda de Cristo, é do ponto do Filho do Homem, né? Ele trata muito esse termo do Filho do Homem, que Cristo vem a tratar em Mateus diversas vezes falando: eu sou o Filho do Homem, vem daqui do livro de Daniel. Mas o trecho que a gente está lendo do nosso capítulo, capítulo 3, ele trata mais de uma narrativa histórica que a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 6, que ali a gente vai ter histórias famosas, assim como essa que vai estar no capítulo 3, que eu não vou dar spoiler, mas assim como no capítulo 6 nós temos também Daniel na cova dos leões e tudo mais, e fala muito sobre a fidelidade, né, de Daniel e de seus amigos para com Deus, e coisas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é muito clara a fidelidade de Daniel para com Deus nesse momento, e trata também muito sobre a soberania de Deus sobre as nações, né? A soberania sobre a história de que tudo o que vem acontecer. Então, não datando, né, o podcast, mas isso também, querendo ou não, ler o livro de Daniel e ver a soberania de Deus sobre o controle da história, trata do nosso momento atual, né, que nós vivemos, né? A pandemia vai ficar para a história, quem estiver ouvindo daqui 10 anos vai saber que pelo menos que a gente estava gravando no meio de uma pandemia de coronavírus. E assim como lá em Daniel, Deus não perdeu o controle, ele continua soberano, e esse trecho que a gente vai estudar um pouquinho mais trata mais sobre isso também. Então a gente vê, né, que nem vocês falaram, que esse trecho do capítulo 3, versículo 16 de Daniel, a gente percebe que tem alguns nomes interessantes ali, né? A gente tem o nome Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, e o início do livro de Daniel, os acontecimentos se iniciam lá em 606, 605 a.C., por isso que já falou que esse acontecimento ali, acredita assim, aproximadamente ali 600 a.C., né, os 3 amigos ali, né, e a gente percebe que a narração ali de Daniel, ela envolve o próprio Daniel, envolve também um cara chamado Sadraque, o Mesaque e o Abednego, só que na verdade esses não são os nomes deles, né, isso é importante ser citado, porque o pessoal sempre fica lembrando Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, só que o nome de Daniel era Daniel, mas os outros 3 eram Ananias, Misael e Azarias, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego é o nome babilônico deles, vamos dizer assim, da mesma forma como o Daniel também não era o nome dele babilônico, que virou depois Beltesazar, né? Porque os nomes deles, vamos dizer assim, israelitas, né? Eram nomes que tinham referências a Deus, e aí os nomes babilônicos tinham referências aos deuses lá da Babilônia, né? Então isso que é interessante, e eu acho sempre interessante o pessoal lembrar do Ananias, do Misael e do Azarias, né? Porque eu acho injusto o Daniel sempre colocar o nome dele, Daniel, mas no resto do livro ele colocar os nomes babilônicos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eu gostaria que um historiador aí, ou alguém mais estudado da Bíblia, nos falasse por que Daniel fez isso, né? Por que ele não manteve aí o nome dos amigos dele? Acho que seria interessante saber. Deixa aí nos comentários aí, a não ser que o Marlon ou a Jé saibam, né? Eu passo. Eu passo também. Eu passo. Porque nem eu sei essa, eu nunca estudei isso, né? Daqui a pouco não tenha nenhum motivo, né? Tipo, sei lá. Mas, continuando assim, é interessante que esses amigos ali, eles estavam
vivendo, e Daniel também, no meio dos babilônicos ali, perto ali, vamos dizer assim, da corte ali, para aprender as culturas da Babilônia e tal, mas surgiu, vamos dizer assim, um decreto, né, Marlon? Que nem tu falou de pandemia, o que mais tem ultimamente é decreto, e tá todo mundo lendo lei ultimamente, né? E surgiu um decreto. O que dizia esse decreto aí? Que a gente vê até no capítulo 3 dizendo, né? Qual que era esse decreto que surgiu aí na Babilônia? Na verdade, o que aconteceu foi que o rei Nabucodonosor mandou erguer, né, uma estátua de ouro, e dizia que ao soar então dos instrumentos, todo o povo deveria se prostrar e adorar aquele Deus. Porém, os amigos então, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se prostrar diante desse Deus. E então foi quando foi denunciado ao rei de que então o Sadraque, Mesaque e Abednego se recusavam então a se prostrar. Foi aí onde eles foram levados então à presença do rei. Mas acho que é muito legal lembrar, porque a gente está falando de Daniel e de seus amigos. Nessa ocasião, Daniel não estava, né? Daniel, então, ele já tinha ascendido a uma posição superior ali na política, ainda com o rei, pela sua sabedoria. Porém, os seus amigos, ainda que também tivessem certa influência, ainda que abaixo dele, Daniel não estava participando dessa, digamos, audiência com o rei. Mas, por mais que se fale de Daniel, o livro fala muito de Daniel e seus amigos e sua fidelidade com Deus. Então, o que acontece é que então, esse decreto feito, eles não o cumpriram, e como a gente viu no versículo, além do mais, eles ele desafia o rei, né, dizendo, não, nós não vamos nos prostrar, nós não temos nem por que te dar satisfação do porquê a gente está fazendo isso. Mas no versículo seguinte, ele já mostra, né, a profundidade do relacionamento e da fidelidade deles com Deus, né? Então, mas mostra muito sobre a fidelidade deles com Deus, né? No versículo seguinte, ele diz assim: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Mas fala então sobre a fidelidade deles com Deus, e também eles não dizem assim que Deus vai nos livrar de danos e de situações físicas que eles viessem a sofrer. Mesmo que isso foi uma realidade quando a gente vai ler em seguida. Mas dá muito a entender de que, independente do que acontecer, nós permaneceremos fiéis a Deus, né? A gente não vai se prostrar a seus deuses, ainda que a gente morra, nós não nos prostraremos a ti. Então isso mostra da fidelidade deles com Deus, e Deus, por mais que os tenha livrado, tem um motivo principal para isso, né? Tem uma promessa, digamos assim, tem uma... Não é que já dá um sinal da promessa principal, que é de Cristo, né? Então é isso que a gente vai ver nos versículos seguintes. Uhum. É interessante citar ali e até ler esses versículos, porque que nem a gente falou, né, Magno, o Nabucodonosor ali e tal, ficou furioso que eles não se prostraram, chamou eles na presença dele, e ali no 15, ele dá mais uma chance, vamos dizer assim, né, ele fala, vou dar mais uma chance pra vocês, né, se for na NVT, mas na NVI ele diz agora, porém quando vocês ouvirem, então ele diz assim, eu vou mandar tocar aqui, e vocês vão se prostrar, se vocês não se prostrarem, se vocês recusarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E aí, eu vou lançar vocês na fornalha e eu quero ver que Deus que vai ser capaz de livrar vocês das minhas mãos. Então, Nabucodonosor, ele, vamos dizer assim, ele provoca, né, provoca o Deus dos três amigos ali, né? E aí faz um pouco mais de sentido o versículo 16. Porque daí faz sentido ele dizer, nós não precisamos nos defender diante do rei, né? Nós não precisamos fazer o que tu tá dizendo, que nem a mensagem que eu li antes, a tua ameaça não nos assusta. Só porque tu tá nos ameaçando quer dizer que tu acha que a gente vai se prostrar, então? Nós vamos negar o nosso Deus? Nós não estamos nos prostrando porque a gente acha que a gente é melhor e tal. Não, é porque nós temos um Deus poderoso. Então, faz bem mais sentido quando a gente entende qual que é a pergunta, né? Porque no versículo 16 a gente só tem a resposta. A gente não tem a pergunta. A gente não sabe o que tá sendo perguntado pra eles. Agora, com a pergunta, aí a resposta faz um pouco mais de sentido. E aí vem aquilo que tu disse, né, Marlon? Tu quer ler aí, Gé? O versículo 17 e o 18, que complementa o 16, que aí dá mais sentido ainda a resposta do Sadraque, do Mesaque, do Abednego, ou do Ananias, do Misael e o Azarias? Sim, eu vou começar. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto
cultos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É isso aí. Eu acho que também a questão de Nabucodonosor ter feito essa estátua é uma forma de afrontar, né, o Deus de Daniel e dos amigos, né? Porque Daniel, antes, né, de a gente chegar no capítulo 3, lá no capítulo 2, ele revela um sonho, né? Esse sonho também, o sonho de Nabucodonosor, ele viu uma estátua de diversos metais, né? E aí, dizendo que o reino da Babilônia não seria o maior e o único, né? Que ele iria se destruindo aos poucos. E eu vejo que quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, né, pra mostrar a grandiosidade, ele não tá só mostrando pra essas pessoas, ele também tá querendo mostrar pra Deus que, tipo, independente do sonho que Deus revelou a ele não acredita, né? Tipo, os deuses deles são maior que o nosso Deus, né? Eu não sei se eu tô certa nessa interpretação, mas eu também vejo isso, né? Sim, eu creio que, digamos assim, Nabucodonosor, ele tava bem longe do seu juízo, né? É que o próprio, ele mesmo se achava um deus, né? Ele era sou o cara aqui, o dominador, né, da Babilônia e tal. Então, com certeza, ele fazer uma estátua, pra ser idolatrada e tudo mais, colocava em xeque não só o Deus de Israel, mas dos outros povos dominados também, né? Por que não? Porque a Babilônia, qual que era a cultura, né, dos babilônicos, né, a ideia deles de povos dominados? Nós dominamos vocês e agora vocês vão aprender na marra a nossa cultura, vocês vão deixar de ser quem vocês são, vocês vão perder a identidade de vocês e vocês vão ter a nossa identidade. Então vocês são obrigados a crer no que nós temos e tudo mais. Então isso é uma forma, assim, de obrigar ao povo que estava sendo dominado a fazer, você tem que fazer isso e, sabe, na repetição, aquilo acaba fazendo parte da cultura, né? Então isso faz, de certa forma, um certo sentido numa posição autoritária, né? Numa ditadura, vamos dizer assim, mas não era o que esses três aí estavam dispostos a fazer, né? Mas o Marlon comentou antes, até, no versículo 17 e 18, sobre essa questão, né? De que eles foram fiéis a Deus, né? Eles disseram, nós não vamos se prostrar perante essa tua imagem, mas também tem a questão de que eles confiaram em Deus, né? Porque eles se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Não sei se tu percebe essa ideia aí também, sobre como que a gente percebe nesses dois versículos o fato de que essa defesa deles antes, no 16, que é onde eles falaram, não precisamos defender, eles estão, parece que também se colocando diante de Deus, dizendo assim, Deus vai cuidar, né? Tipo, não sei se é mais ou menos essa ideia. Tu consegue desenvolver um pouco mais? Sim, eu vejo dessa forma, né? Que eles tinham consciência que Deus ia cuidar e eles sabiam, né? Tinham noção que eles não podem adorar outros deuses, né? Então eles não iriam fazer isso mesmo sendo afrontados por Nabucodonosor. Então eles sabiam que Deus ia cuidar e que ia trazer algum escape, nem que esse escape fosse a morte, né? Porque pra eles morrer nesse momento seria lucro, porque eles estariam honrando o Senhor deles, né? E esse episódio também ressalta muito sobre a primeira parte do livro de Daniel, né? Que é exaltar a inflexibilidade de Daniel e de seus amigos perante a idolatria que existia na Babilônia, né? Então, a fidelidade deles é sempre lembrada por Deus, né? E que também a própria fidelidade de Daniel, que acredito também que possa ter um contexto ali de seus amigos, ainda que não citado nominalmente, quando a gente lê Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, diz assim em Hebreus 11, versículo 32 ao 33: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, né, e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Acho muito legal que aqui já são os dois episódios de Daniel, né? Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Então, ainda que não nominalmente falando, porque ele diz aqui, né, se eu ficasse aqui falando de todos os heróis da fé, não teria espaço aqui, né, no livro para falar de todos. Mas a fé deles é lembrada ainda no Novo Testamento, em Hebreus 11, pela tamanha fidelidade que eles tinham com Deus. Então, esse episódio, quando a gente fala de 17 e 18, que mostra essa fidelidade, a inflexibilidade deles, ressalta isso que está ali em Hebreus 11, né? A fidelidade deles. Eles também são, para nós,
heróis da fé, aqueles que realmente não se opuseram contra reis ou contra qualquer autoridade que vinha fazendo com que eles adorassem ídolos ou estátuas de ouro. Mesmo que isso, aquilo que a Jé falou, né, que eu achei bem interessante, mesmo que isso os levasse à morte, porque até mesmo a morte nesse momento seria lucro, né? Eu acho que também a fidelidade deles vinha antes também, desde quando eles foram pegos como prisioneiros, né, e levados para Babilônia, trocaram seus nomes, trocaram a questão de ensinar com uma cultura diferente para eles, fazer com que eles se alimentassem com outros tipos de alimentos. Eu acho que desde ali eles eram fiéis, porque né, até nessa época, né, quando essas coisas aconteceram, devia ser muito difícil para eles e dolorido, mas mesmo assim eles deixavam acontecer, porque isso não afetava diretamente, né, a fidelidade deles com Deus, porque eles sabiam que aquilo só acontecia porque era permitido por Deus, né. Mas no momento que aí eles foram, como é que se diz, chocados, né, que houve esse choque em que eles tinham que se prostrar para algo que para idolatrar, mas que não fosse o Deus deles, aí não, eles chegaram tipo, olha, até aqui a gente foi, né? Agora a gente é fiel ao nosso Senhor e a gente sabe que isso ele não nos permite. Então eu acho que a fidelidade deles vem de todo esse tempo que eles passaram na Babilônia até esse momento, que eles não se prostraram à estátua. Sim, né? Tipo, tudo aquilo que, digamos assim, talvez como cidadãos, né, eles foram permitindo, né, eles foram, tipo, permitindo assim, né, tipo, tá, Deus tá no controle, Deus tá no controle. Mas quando a fé deles foi testada, foi isso que a Jé disse, né, tipo, não, tudo beleza, mas a nossa fé, não, né, então, fidelidade com o nosso Deus. Isso ainda tá em mente, eu vi na resposta pra uma amiga minha que talvez até de muitas pessoas que têm compartilhado, né, às vezes sobre, era uma postagem assim, dizia, cristão, fale de política hoje para que não deixe de falar de Jesus amanhã. E aquela mensagem ficou na minha cabeça assim, dizendo tipo, oi, eu não entendi, sabe? Porque a gente vê situações políticas aqui acontecendo no livro de Daniel mesmo, e se vê que tudo isso foi permissão de Deus, e se a gente lendo mais a Bíblia, a gente vê que diversas dessas situações que, novamente, que têm acontecido hoje são permissões de Deus. E que melhor, não vou dizer pior, melhor, isso tudo deve acontecer, né? Para que a vinda de Cristo se apresse. Então a gente não deva temer, né, os conflitos políticos, sociológicos que a gente tem que viver, mas ao momento que opuserem a nossa fé, aí sim a gente tem que se levantar e dizer, não, é o nosso Deus, a gente não vai, né, a gente não vai deixar de ser fiel ou se prostrar a qualquer outro Deus. E eu vejo assim que esse trecho do versículo 16 até o 18, eu creio assim que é o trecho mais importante da vida do Misael, do Ananias e do Azarias ali, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais importante ainda, na minha opinião, do que a própria fornalha. Porque é nesse momento que eles, vamos dizer assim, provaram a sua fidelidade com a vida, né? Não foi quando eles foram jogados na fornalha. Quando eles foram jogados na fornalha, eles não tinham escolha, já estavam sendo jogados, né? Mas ali eles tinham uma escolha. Eles poderiam escolher, vamos dizer assim, a vida, que na verdade seria a morte, né? Porque longe de Deus. Ou eles poderiam escolher a morte, que na verdade seria a vida, né? Porque estariam fiéis a Deus, né? E é estranho, assim, né? Falar desse jeito, né? Tipo assim, a vida que vai ser morte, a morte vai ser vida. Porque eles realmente, eles tiveram que escolher se iam viver nesse mundo ou morrer nesse mundo, né? A sua vida terrena. Mas eles se mantiveram fiéis, né? E eu vejo que esse é o ponto principal desse versículo, o 16, no caso. Apesar que sozinho fica complicado, mas esse é o ponto principal do versículo, né? Quando a gente entende qual que é a pergunta que eles estão respondendo, quando a gente entende o que eles estão querendo dizer com essa resposta, é essa total dependência e confiança em Deus, ao mesmo tempo em que eles mantêm a sua fidelidade e lealdade ao único Senhor, né, das suas vidas, não a outros deuses da Babilônia, ou ídolos, estátuas, imagens, né? Eles estavam defendendo, né, o que era certo. E é legal, assim, que eles estavam defendendo sem defender, né? Porque eles dizem assim, nós não precisamos nos defender perante ti. Porque quem vai nos defender perante ti, quem vai te responder, é o próprio Deus, a quem nós seguimos, a quem nós servimos, né? Então, eu vejo assim que é fantástico, assim, quando a gente vê esse versículo 16 no seu contexto, porque nos lembra, né, que nem já foi citado, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Talvez se você está escutando esse podcast em 2057, né, se estiver no ar ainda o PLD. Vai tá.
Jesus pode voltar antes. Amém. Espero. Mas, não sei, nessa época aqui do primeiro semestre de 2020, nós vivendo toda essa pandemia do coronavírus e tudo mais, Covid-19, a gente tem que entender que Deus está no controle, né? E é o que eles falam ali. Olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. E a gente vai se manter fiel a Ele mesmo assim. Questão de nós confiar sempre em Deus. Vocês veem talvez alguma aplicação diferente em cima disso, desse texto, ou é mais ou menos isso? Acredito que não vejo algo de muito diferente sobre o que tu falou, né? Mas acho que não digo a promessa, mas o ensinamento que esse contexto, essa mensagem nos traz, novamente, sobre a inflexibilidade da fé, assim. Como tu disse, provavelmente deve ter sido mesmo o principal momento da vida deles. E ser inflexível e escolher a morte para estar perto de Deus era a melhor situação que eles tinham, né? Entra naquele paradoxo bíblico, né? É morrer para viver, é ser o último para ser o primeiro, ser humilhado para ser exaltado. Então, tipo, o parâmetro, né, de Deus é diferente. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, principalmente, ao invés do personagem, né, os personagens, é a soberania de Deus. Não só sobre talvez uma situação física, mas sobre tudo aquilo que venha, sei lá, que possa vir a acontecer. Por exemplo, assim como ele pode não livrar, ele livrou, né? Ele livrou eles da fornalha. E além do mais, uma representação de um filho de Deus que estaria ali na fornalha com eles, que também é representada por isso. Então, deixa muito claro que, tipo, cara, se Deus não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E quando ele faz, pra mim, ele deixa muito claro, existe sempre um propósito, né? Então, se a gente vai ver ali nesses 6 primeiros capítulos, a história como Deus age através dos amigos na vida do rei Nabucodonosor é muito forte, assim, né? Nabucodonosor passa de um pagão a virar um louco para viver no meio dos animais, para depois voltar e reconhecer quem era Deus. Então, tipo, Deus ele faz, e quando ele faz existe um propósito, e se ele não fizer, ele é Deus também, porque também existe um propósito. Então não é muito, não acrescentei demais aquilo que tu já disse, né? Mas esclarece um pouco também na minha mente sobre toda a história de Daniel. Eu acho que pra mim, assim, o que mais ressalta é que a gente serve um Deus de milagres, né? Que muitas vezes, principalmente quando a gente tá passando por situações difíceis, a gente esquece disso, que o nosso Senhor é um Senhor que faz milagres e coisas que a gente nem tem noção, nem imagina, né, que tá acontecendo. Que Deus fez um milagre na vida desses 3 meninos, né, de Ananias, Misael e Azarias, e também fez um milagre na vida de Nabucodonosor, né? Então, na vida dele e também na vida de todo aquele povo que depois acabou respeitando Deus desses 4 amigos. Então, eu acho que esse também é o que mais arde meu coração de felicidade, sabe? Que quando eu leio o capítulo 3, eu lembro disso, onde nosso Deus é um Deus de milagres. Muito bem, pessoal, então, considerações finais. E nas considerações finais da série 3:16, então nós comentamos a nossa opinião, segundo o versículo, se ele serve, se ele é útil, né, para decorar, ou, né, devido ao contexto que falta muitas vezes e tal, ele não serve para decorar. Então vamos começar pela Gé. Gé, por favor, nos diga aí suas considerações finais e não te esquece de dizer aí se tu considera esse versículo bom para ser decorado e tal e tudo mais, diante daquilo que a gente conversou. Bom, eu não acredito, né, que esse versículo ele deve ser decorado, porque sozinho, como a gente viu no início ali, ele não traz todo o sentido, né, toda a noção da história. Mas, particularmente, quando eu ouço, né, o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ele automaticamente me lembra de toda a história, né? Então, sim, o versículo, pra minha pessoa, ele é muito importante. Mas eu acho que pra todo mundo, não serviria assim, vou lembrar o versículo sozinho, né? E eu quero agradecer, né, primeiro por você ter me convidado, Duda, e tô muito feliz. Tô muito nervosa mesmo, vermelha aqui, suando, mas acho que no início tava mais travada, mas agora no final tava conseguindo falar. E dizer que eu adoro, né, ouvir você e todos os seus companheiros.
e que faz muito bem na minha vida, tá? Muito obrigada e continua firme no PADD. Muito bem, muito obrigado, Gé, por participar conosco, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo. E eu só queria dizer, quem realmente mandou o convite foi o senhor, seu excelentíssimo marido, né, que eu perguntei, aí, quem é que nós vamos convidar dessa vez? E ele disse, eu vou ver com a Gé. Com a Gé, se ela participa. Olha ali, então, né, ganhou alguns pontos aí, né, Marlon? Obrigado, Duda. Mas, Marlon, sua vez aí, considerações finais e lembra de dizer aí sobre o versículo. Cara, eu tô muito feliz, assim, de verdade também, compartilhando, de poder estar falando de Cristo, né, querendo ou não, falando da palavra de Deus aqui com minha esposa. Acho que é uma oportunidade única, porque quem vê lá meu primeiro episódio, né, solteiro, sozinho, triste... com certeza ela foi muito melhor, ela foi bem melhor do que eu da minha primeira vez, meu primeiro episódio, né? O Duda foi um bom professor, eu consegui me desenvolver, ainda preciso melhorar muita coisa, né? Mas falando do episódio em específico, eu acredito que não é necessário, né, decorar este versículo, pois isoladamente ele não diz muita coisa, né? Você vai ler lá e tipo não condiz, né? Ele sem o contexto ele não diz muita coisa. Sem o contexto você vai ver 3 jovens rebeldes contra um rei que tá questionando eles sobre, sei lá, eles poderiam ter tacado fogo na casa do vizinho e o rei tá lá e eles ainda estão sendo rebeldes. E falaram, não, eu morro mesmo, tô nem aí, sabe? Mas não é essa a realidade. Então é necessário de um contexto, é necessário saber de toda a história, é necessário saber quem eles foram, é necessário saber que eles foram fiéis a Deus, independente de toda a situação. E também acredito que seja isso, assim. Mas novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho mais desse conhecimento que Deus tem nos dado, né, da tua palavra. Ainda que pouco, ainda que raso, ainda que a gente precise sempre estar estudando e sempre estar lendo. Muito feliz, assim, muito feliz de poder ver que a gente acaba se desenvolvendo a cada episódio, querendo ou não, isso tudo é um patrimônio, né? Pelo amor de Deus, aí tá virando um patrimônio que a gente vai poder deixar pros filhos falar, lá, né? Seu pai gravava podcast, gravava episódios, pelo amor de Deus, né? Então isso é muito legal. Muito bom. Muito obrigado, Marlon, também, por estar sempre aí conosco, aí participando. E agora eu quero deixar aí minhas considerações finais. Realmente, assim, esse texto é muito, vamos dizer assim, encorajador, né? E às vezes até nos dá uns tabefe na cara aí, pra dizer, será que a gente tá sendo fiel mesmo a Deus, né? Os caras estavam correndo risco de vida, né? Eles não se deixaram levar, né? Mas sobre a questão do versículo em si, realmente, eu gostei do que tu falou ali, Marlon, porque se pegar ele isolado, parece uns caras rebeldes aí, né? Uns adolescentes rebeldes até, uns jovens rebeldes, que estão nem aí e tal, né? E não era isso, né? Eles eram caras muito maduros, né? Eles eram pessoas, assim, exemplos, né, pra nós. Só que isolado, a gente não sabe o que saber, né? A gente só sabe que nada sabe. Então, realmente, sozinho não faz sentido. Se quiser decorar, né, pra pegar o contexto da história, tem que decorar o 15, o 16, o 17 e o 18. Pelo menos, né? Sim. Ou lembra só os nomes, né? Que nem eu faço. lembra da história, né? Isso. Não, poderia decorar o 16, 17 e 18, mas daí o 15 tem a pergunta, e a pergunta é muito importante, né? É muito importante ver o que eles estão respondendo, por que eles estão tendo essa reação, né, do 16, 17 e 18, né? Porque o 16, 17 e 18 a gente tem a fidelidade deles, a lealdade a Deus, vamos dizer assim, a confiança em Deus, né? De que Deus iria cuidar e seja feita a vontade de Deus, mesmo que eu tiver que morrer. Mas a pergunta é importante também, né? Então, no fim, não vale assim pra decorar, né? Tipo, eu vou botar esse versículo na minha Kombi ali, ninguém vai entender. Né? E aí eu vou botar do 15 até o 18 na Kombi, tipo assim, eu passei assim, não vai dar tempo nem de começar a ler ali, sabe? O cara vai parar. Ele vai parar, eu lhes darei mais uma chance. Vai me dar mais uma chance do quê? De ler de novo? Vai dar volta na quadra? Entendeu? Sabe? É muito longo. Então eu acho que esse aqui vai acabar caindo fora aí da nossa caixinha de promessa, né? A caixinha dos versículos que podem ser decorados da série 316, né? Mas é uma história excelente, né? Uma história excelente pra ser lembrada, pra ser estudada, né? Lembra dos nomes aí, que nem a já falou, e lembra da história deles, né? Porque eles podem ser usados como exemplo aí de fidelidade, lealdade e confiança em Deus. Mas é isso então, pessoal. Então, muito obrigado pra quem nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!